Visual. Eu sou Jordano Gonzato, responsável aqui pela área de relacionamento com clientes e também responsável pela área de desenvolvimento de consultoria e novos negócios aqui da Vistra Tecnologia. E o objetivo hoje é iniciarmos um diálogo com vocês através de uma oportunidade do Sescom Pará, que nos abriu a possibilidade de realizarmos este trabalho dos web seminários de inteligência contábil com a temática sobre como potencializar negócios em consultoria. Vamos então iniciar a nossa conversa oficialmente. Eu agradeço enormemente a presença de todos, mas ao final nós abrimos para poder justamente fazer uma conversa, tirando dúvidas, perguntas e sanando aí algumas informações específicas sobre o nosso trabalho. Muito bem. Vamos então iniciar a nossa conversa. Nós somos uma empresa que já vem aí há mais de 10 anos atuando com tecnologia e consultoria na área de Business Intelligence, BI. BI é uma ferramenta, é uma tecnologia, é um sistema de software que facilita aí muito as empresas na organização de indicadores, na organização de informações, e é uma ferramenta muito útil para o processo, para as práticas de consultoria. Nós realizamos web seminários com temas inovadores na área de inteligência contábil, de negócios e de gestão. É exatamente esse o nosso propósito e é nessa linha que a Vistra hoje, como empresa na área de tecnologia e consultoria, desenvolve os seus trabalhos. E o nosso foco essencialmente hoje é compartilhar conhecimento e cultura em gestão e tecnologia e inteligência de negócios. Muito bem. Eu, especificamente, sou o Jordano Gonzato, gestor de negócios aqui da Vistra, e há mais de 10 anos eu já venho trabalhando na área de tecnologia. Tenho aí os meus perfis pelas redes para que a gente possa se conectar e seguir com um diálogo mais aproximado em relação a essas atividades específicas que a gente vem desenvolvendo e que hoje nós buscamos compartilhar para contribuir com os negócios de vocês. Muito bem. Hoje, nobres amigos, nobres parceiros de internet nesse momento, eu quero iniciar essa conversa efetivamente e quero introduzir uma história com vocês. Quero necessariamente chamar a atenção de vocês e dizer que desse momento em diante, vocês passam a ser os meus clientes. Então, de agora para diante, eu passo a ser um consultor e vocês seguem na condição de clientes. E na condição de clientes, e eu no papel de consultor, eu quero iniciar um trabalho de consultoria com vocês. Quero exatamente iniciar uma análise específica sobre indicadores da empresa de vocês, do negócio de vocês. Eu quero identificar exatamente como é que vocês estão nesse momento na realização dos negócios, no desempenho, na saúde financeira do negócio de vocês. E quero, através deste painel, deste cockpit, com diversos indicadores, não só de estrutura de capital, mas de liquidez, rentabilidade, endividamento, índices de atividade, eu quero chamar atenção para este indicador de liquidez corrente. E quero mostrar que a sua empresa, meu caro cliente, mostra uma capacidade de pagamento em curto prazo e uma capacidade interessante, né? Percebam que eu consigo observar aqui que R$ 2,20, né, é exatamente o que a empresa tem para cada R$ 1 de dívida no curto prazo. Então, meu caro cliente, você liquidando todas as suas dívidas ainda te sobra R$ 1,20. Esse é um indicador simples, mas é um indicador que nesse momento eu quero já mostrar para você, porque o meu trabalho de consultoria envolve analisar a sua empresa, trazer indicadores de contabilidade e de gestão e poder orientar você sobre a sequência dos seus trabalhos e principalmente dizer
olha, partindo desses indicadores aqui, realmente você está muito bem. Você deve continuar com as suas iniciativas e inserir todas as suas atividades que você tem dentro de curto prazo. Este realmente é um bom indicador, ou seja, nós estamos expressando, né, 2,20, que representa que a empresa tem R$ 2,20 para cada R$ 1 de dívida. Então é realmente algo positivo, é algo realmente produtivo dentro da saúde financeira da sua empresa. E também quero aproveitar o embalo, meu caro cliente, e apresentar mais 2 indicadores para você. Eu quero abrir aqui um painel de tesouraria e quero trazer para você um indicador que nós chamamos de índice de autofinanciamento. Este indicador, no caso, analisando toda a sua base de dados, ele mede a razão entre o capital de giro e a necessidade de capital de giro. E, através desse indicador, é possível saber quantas vezes a empresa consegue financiar o seu próprio negócio. Você, meu caro cliente, nesse momento consegue financiar o seu próprio negócio 1,33 vezes. Então, a empresa em questão, né, a gente consegue observar um índice e isso demonstra que ela consegue girar, né, R$ 1,33 para cada R$ 1 que ela necessita de giro. Esse já é um indicador considerado muito bom, né, e que, olhando especificamente na linha de autofinanciamento, ele precisa realmente atingir um índice sempre superior, sempre acima de 1. Então, o resultado da minha consultoria, tendo por base a análise desses dados e atingindo esse índice, mostra que a sua capacidade de autofinanceira está positiva, está boa e que a gente pode seguir com as ações, com as atividades. Então, é nessa linha que nós seguimos com a nossa consultoria. Então percebo que nós trabalhamos nesse momento com 2 indicadores, liquidez corrente e índice de autofinanciamento. Agora, vamos fazer uma análise um pouco mais complexa e vamos trazer aqui um índice de insolvência. Vamos fazer uma análise sobre o indicador de solvência ou o termômetro de Canitz. Talvez alguns conheçam, alguns já tenham estudado e se aprofundado um pouco mais. Mas esse é um indicador um pouco mais complexo, né? Pois ele trabalha o índice de solvência, no qual expressa, né, dentro de uma faixa de -7 a 7, a caracterização das empresas entre insolvente, penumbra ou solvência. E nesse caso, falando com vocês como clientes, 1,92 mostra um índice bom de solvência, um índice positivo de solvência, né? Olhando até mesmo um gráfico de desempenho ao longo de um bom período, nós temos um comportamento positivo, de certa forma, deste índice, que mostra que a empresa está saudável, que a empresa está solvente. Esse já é um indicador mais complexo e ele tem por objetivo, né, mostrar ou pelo menos prever falências, né? Muito bem, então eu quis abrir este nosso web seminário sobre como potencializar negócios em consultoria, indo direto ao ponto, né? Eu não quis me enrolar muito, né, sobre detalhes ou sobre teoria e quis realmente partir para efetivar a nossa consultoria, para efetivar o nosso trabalho. Eu percebo que tem algumas pessoas que entraram agora dentro do nosso web seminário. Eu vou manter os microfones desativados de vocês para que a gente possa eliminar os níveis de ruído ao longo da transmissão. A conversa sobre dúvidas e as respostas em relação a perguntas eu vou deixar para o final, tá? Para que a gente não perca a linha de raciocínio em cima do nosso trabalho. Bom, então voltando à nossa história, né? O que eu quis efetivamente foi trazer vocês para uma realidade possível, para uma realidade prática, tá? Para uma realidade que hoje nós desenvolvemos dentro da Vistra, que é a de realmente potencializar análises de dados com simplicidade, com facilidade, utilizando uma tecnologia extremamente fácil para isso. E essa tecnologia é a tecnologia do Business Intelligence, é a tecnologia dos aplicativos de inteligência de negócios. Agora, como é que nós chegamos a tais dados?
Como é que a gente chega àqueles dados e, principalmente, como é que a gente chega a esses dados com facilidade, com rapidez, com agilidade? Bom, hoje nós desenvolvemos toda uma técnica dentro das funcionalidades do sistema que possibilita a importação dos arquivos do SPED, SPED contábil, SPED fiscal, e através desses arquivos de dados, né, altamente interessantes, altamente ricos, né, de informações, a gente chega até aquelas análises, nós chegamos até esses indicadores, né, atingimos painéis com esse grau de informação e de potencial para um trabalho de consultoria, para um serviço que vai muito além da escrita, que vai muito além da entrega das obrigações básicas que um escritório contábil possui. Então, evidentemente que olhar o SPED, olhar os arquivos do SPED, quando a gente entra nesse assunto, e aqui eu já quero ser bem taxativo com os senhores e destacar que ferramentas de Business Intelligence não têm o objetivo de validar dados, erros dentro dos blocos do SPED. O nosso propósito aqui não é entendermos o SPED, mas sim desenvolvermos consultoria partindo de dashboards, partindo de cockpits, com análises de informação de desempenho dos negócios dos nossos clientes. Então, o que nós fizemos? Hoje, nós simplesmente importamos os arquivos dos SPEDs dos meus clientes, dos nossos clientes, gerados através de sistemas contábeis, que todos vocês conhecem muito bem, e através desses sistemas nós importamos esses arquivos para o BI e obtemos as análises, obtemos os indicadores sobre o desempenho do negócio daquele cliente. Portanto, hoje, se a gente for olhar especificamente sobre SPED, quando se fala em SPED, os números são absurdos, são grandiosos. Nós estamos falando em aproximadamente 1 milhão de empresas já emitindo mensalmente 180 milhões de NFEs. São 150 mil que já autenticam a contabilidade por meio do SPED. Nós vivemos uma realidade olhando o impacto da tecnologia, olhando o impacto sobre a veracidade dos dados, em que as empresas elas não podem mais utilizar velhas ferramentas em busca de novas soluções. Isso não é possível, entende? E aí que nós temos que ir além do investimento em tecnologia. Não basta mais investir em tecnologia, as empresas também precisam focar a gestão. E nessa jornada, evidentemente, que contar com parceiros preparados é crucial. Portanto, o escritório hoje, ele não pode apenas se preocupar em fornecer uma tecnologia ou em gerar o arquivo e simplesmente entregar o arquivo e depois que entregou o arquivo para a Receita, pronto. Não, nós precisamos ir além, nós podemos ir além, porque a Receita, através da geração dessa base de dados riquíssima do SPED, nos facilita muito isso. Nós criamos todo um sistema que possibilita essa importação, que possibilita essa análise de dados e a obtenção de indicadores. E agora estamos propondo aos senhores exatamente o fechamento de um grande negócio, que é um negócio na área de consultoria. E percebam o tamanho do trabalho que nós temos pela frente. Nós temos um trabalho horrendo pela frente, porque o ecossistema hoje é gigante, o ecossistema é absurdo. E vem aquela questão, né? Como é que a empresa interage com clientes, com fornecedores, né, e com o fisco? Como é que se dá toda essa troca de informações? Então, esse mundo que se originou através da ascensão do sistema público de escrituração digital, ele vem cada vez mais arrebentador, ele vem cada vez mais quebrando paradigmas e exigindo uma postura cada vez mais forte por parte não só das empresas, mas principalmente dos escritórios contábeis, do profissional contábil, exigindo uma atividade de consultoria altamente focada na gestão e no crescimento, no desempenho das organizações. Nós estamos falando realmente de uma grande realidade no mundo brasileiro. E, claro, a tecnologia precisa acompanhar. Uma tecnologia que acompanha muito bem toda essa realidade e consegue permear esse ecossistema fiscal que hoje nos envolve, nos compromete, é a ferramenta do Business Intelligence.
Então, meus caros, se a gente for observar, o tempo gasto no cumprimento das obrigações acessórias tem prejudicado os empresários de forma altamente impactante. Então não dá mais para a gente simplesmente ficar pensando nas obrigações. As obrigações a gente já tem que ter elas como básicas, entende? Como essenciais para o dia a dia. Isso já vira rotina. O que é difícil realmente é desenvolver competência para ir além. E é dessa competência que a gente hoje tem algo diferente e que objetiva efetivamente o porquê de estar aqui fazendo esse web seminário com vocês. Então, como potencializar negócios em consultoria envolve não apenas uma realidade de grande pressão que o governo vem fazendo em cima da nossa estrutura de obrigações e das nossas rotinas, como também envolve um impacto gigantesco no nosso comportamento. Nós precisamos estar além, nós precisamos nos posicionar de uma forma a gerar muito mais confiança para os nossos clientes. Bom, nós desenvolvemos a história de um cara fantástico. A história de um cara, de uma cara, mas o fato é que por trás de um escritório de contabilidade existe alguém fantástico. Existe um profissional fantástico. Existe um profissional que precisa simplesmente suprir com algumas demandas obrigatórias, acessórias, mas que precisa suprir com as ansiedades, com os anseios dos seus clientes. E principalmente precisa dar toda uma positividade para o desenvolvimento dos negócios. Entra em choque o passado e o futuro. Hoje vivemos sob pilhas de relatórios, sobre análises de arquivos condensados, conciliados em Excel, relatórios gerados de diversos sistemas contábeis, todos conciliados em Excel, um sofrimento, uma carga enorme para conseguirmos mover simples e leves indicadores para poder orientar o nosso serviço com mais eficiência, com mais eficácia junto ao nosso cliente. Nós precisamos deixar isso no passado. O passado das pilhas de relatório, essa chuva que tanto nos gera impacto, ela precisa ficar no passado. Nós precisamos dar um passo adiante e buscar novos cenários, cenários gerenciais. Nós precisamos realmente fazer a ligação da contabilidade com a gestão. E é esse o grande propósito que a Vistra, através dos seus produtos, possui. E é isso que hoje nós compartilhamos com vocês. E queremos, na sequência, realmente embasar toda essa realidade e mostrar que é possível, através de dashboards como esses, através de análises que a gente consegue extrair de informações como essa que eu mostro para os senhores, né, abrindo um pouquinho mais aqui os horizontes do nosso produto, né, nós podemos puxar informações muito mais amplas e todas, repito, todas oriundas dos arquivos do SPED. Eu tenho aqui, por exemplo, uma análise da evolução mensal do ano de 2010 de um cliente de receita versus despesas. Consigo identificar um comparativo mensal de evolução, consigo ver as variações das receitas de um ano para outro e as variações das despesas. Em síntese, o que nós conseguimos obter através de ferramentas de inteligência, tendo por base dados importantes, dados ricos, é realmente caminhar para um grande passo, que é o passo da consultoria. Agora, o que é consultoria? E nesse ponto é importante, porque de um lado nós temos efetivamente a tecnologia. Mostrei a tecnologia para vocês e já convido vocês para os próximos web seminários, em que nós vamos estar mergulhando muito mais na ferramenta, e convido também vocês, meus caros, para iniciarem toda uma operação de teste sobre essa tecnologia que ora apresento. E com isso, diante desse conhecimento sobre a tecnologia, nós começamos a desenhar efetivamente o que nós queremos com consultoria. Eu vou dizer para vocês o que nós fazemos, qual é a nossa prática em relação à consultoria. Entende? E quando a gente para fazer consultoria, o que a gente tem como um primeiro passo? Nós queremos construir visão a longo prazo. Nós queremos linkar o nosso cliente com uma visão de crescimento, de longevidade, de realmente poder entrar no ambiente e dizer, cara, vamos para esse rumo, entende? Vamos seguir nessa linha. E com isso você tem toda uma base de informação histórica que te garante a certeza de dizer para o teu cliente, vamos, entende? Por quê? Porque você toma decisão com certeza. Consultoria hoje não é ficar no blá blá blá.
Entende? Não é sofrer para conseguir conciliar um monte de relatório numa planilha do Excel. Não é isso. Consultoria não é sofrimento. Consultoria tem que ser leveza, tem que tomar decisão e principalmente tem que fazer acontecer. Nesses 3 pontos, a gente embasa com total clareza quais são as práticas que nós temos em relação à consultoria. Meus caros, consultoria para nós, em sua melhor forma, é um ato de amor. É o desejo de ser genuinamente útil aos outros. Usar o que sabemos ou sentimos ou sofremos no caminho para diminuir a carga dos outros. Fiz questão de utilizar essa frase do Peter Becker. Ele é um dos grandes precursores, um dos grandes escritores na área de consultoria. E ele trata muito bem isso. E nos dá sempre um bom alento em relação ao que potencializar de consultoria. Quando nós entramos na área de tecnologia de Business Intelligence, e isso já faz aí 10 anos, nós sempre buscamos desenhar todo um processo, todo um trabalho que orientasse o nosso cliente não a situações pontuais, mas que principalmente direcionasse o nosso cliente para um planejamento estratégico de futuro. Então você faz o quê? Você toma a decisão alinhando toda uma situação de planejamento de longo prazo. E a consultoria, ela vem de encontro com isso, porque você precisa sempre ter um apoio de um conselheiro, de alguém que realmente conhece. A contabilidade é essencial. Qual é a empresa que não tem contabilidade hoje? Em síntese, a consultoria se converge muito positivamente para a contabilidade. E com um Business Intelligence numa linha contábil, nós simplesmente casamos isso com uma magnitude altamente expressiva. Isso é positivo, isso é fato, isso é realidade. Então, olhando especificamente sobre a estrutura que a gente vem trabalhando hoje, nós conseguimos, através deste infográfico, condicionar muito bem as competências do BI com as ondas do SPED. Olhando o aspecto de competências, nós estamos falando de um somatório de habilidades, de atitudes e principalmente de comportamento. As empresas, elas têm, dentro do seu processo de crescimento, de desenvolvimento, elas têm uma sequência. Elas iniciam a sua operação, elas começam a atingir uma performance que mostra que elas estão faturando mais, vendendo mais, ou que mostra que elas estão numa performance negativa, mas o fato é que elas sempre precisam desenhar as suas estratégias. Tudo bem, tem muita gente por aí que vive só para apagar incêndio, né? Aí são outros fatores. Mas olhando as condições de desenvolvimento, que seriam as condições que a gente enxerga como boas práticas e práticas de excelência, nós seguimos com uma operação saudável, evoluímos para uma organização de processos que nos leva a uma performance, chegamos a uma estratégia. Definida a estratégia, nós tomamos a decisão sobre quais iniciativas são as mais coerentes para a execução daquela estratégia. Essas são, em síntese, as principais competências do Business Intelligence. Por debaixo disso, nós temos os momentos do SPED, as ondas do SPED. Então percebam que quando o governo lançou o Sistema Público de Escrituração Digital, nós iniciamos uma gigantesca de uma corrida para entender o que era tudo aquilo. A operação, ela simplesmente mudou, a operação dentro dos escritórios, a realidade dentro dos nossos clientes, ela mudou. Principalmente a realidade dentro dos sistemas contábeis. Teve que mudar e mudar drasticamente para gerar e para atender a todos aqueles requisitos que o sistema público começou a desenhar. A partir daquela primeira onda, daquele primeiro momento do surgimento do sistema público de escrituração digital, nós começamos a entender o caminho da sua performance. E hoje nós estamos vivendo o que nós chamamos de a segunda onda do SPED, que é justamente a onda da automação do processo. Hoje nós já conseguimos gerar o arquivo. Esse arquivo geralmente não precisa ser retificado, ele já está pronto. Nós encaminhamos para a Receita e pronto. O processo está automatizado. Nós estamos vivendo, nesse exato momento, sob automação do processo. A realidade hoje dos escritórios, dos profissionais de contabilidade, é simplesmente desenvolver todo o processo automatizado para que isso aconteça com leveza. Porém, a partir do momento que a gente encaminha o arquivo, nós hoje não fazemos mais nada. E é aí uma grande oportunidade que aparece, que é a oportunidade da gente parar
e simplesmente dizer, espera aí, mas qual é o resultado que existe por trás desse gigantesco desse arquivo? E aí que entra a nossa estratégia hoje, aí que entra a nossa prática, para que você pegue toda essa base de dados riquíssima, importe para um ambiente de Business Intelligence e através disso possa levar para o seu cliente a análise do resultado dele. Por que a análise do resultado? Porque ele já fechou o mês, você já fechou o período fiscal. Então você simplesmente gera a análise e leva para ele o resultado. E leva isso em forma de consultoria. Potencializa isso. Em síntese, meus caros, o que nós estamos mostrando para vocês é o que nós chamamos de BI contábil, Business Intelligence contábil. Business Intelligence para contadores, para profissionais da área de contabilidade que simplesmente vão trabalhar com práticas de gestão e tecnologia, com métodos de consultoria e processos e vão desenvolver análises estratégicas e de informação. Essa é a realidade. E a realidade é que vocês têm em mãos algo fantástico para desenvolver consultoria. E por que é fantástico? Porque nós estamos falando de ferramentas visuais para estrategistas. Desenvolver consultoria com visão de longo prazo, com foco na tomada de decisão e principalmente com o objetivo de fazer acontecer, você precisa pensar estrategicamente. Você precisa evoluir dessa forma. Então, quando a gente navega pelo sistema e quando a gente observa toda a realidade que a gente consegue trabalhar através do aplicativo, vocês conseguem simplesmente perceber a imensidão disso aqui. Aqui eu tenho análises de vendas, eu tenho análises de compras e tudo isso derivado dos nossos dados do SPED. Tenho várias informações que eu consigo estar trabalhando em cima da importação dos arquivos, configurações básicas, podemos trabalhar configurações de planos de contas, configurações adicionais de planos personalizados, orçamentos e metas. Existem grandes possibilidades de serviços nessa área de orçamentação, acompanhamento de orçamentação, realizado versus resultados. E tudo isso a gente consegue fazer com Business Intelligence e principalmente mantendo uma linha de visual, mantendo uma linha muito interativa entre o usuário e entre o profissional que está lá, prestando a consultoria. Portanto, chegou a hora do gestor eficaz. E o gestor eficaz, ele possui diretrizes. E o SPED, hoje, ele exige uma visão global do negócio, combinada à atuação integrada. Isso é fato, eu estou trazendo dados reais aqui. Eu não estou simplesmente dizendo que através dessa tecnologia que nós criamos, tudo isso se transformou. Não, a transformação ela vem simplesmente convergente. Hoje, a gestão empresarial aliada à tecnologia da informação precisa de auditoria e precisa de um trabalho em cima de tributos, precisa de um trabalho de planejamento, de acompanhamento, precisa de profissionalização, de indicadores, de revisão de processos, de controladoria, precisa de todo um trabalho de implantação de ERP, SPED, NFE, documentos digitais, segurança da informação, armazenamento, auditoria contábil, auditoria de sistemas. É essa a realidade hoje de um gestor fiscal. Como é que alguém consegue se imaginar fora disso? É praticamente impossível. Em síntese, nós precisamos sempre dirigir a tecnologia. Por quê? Quem é que deixaria hoje o seu computador com um corretor de texto, modelos pré-formatados e possibilidade de envio de documentos por meio eletrônico para simplesmente voltar a fazer ofícios datilografados em papel? Quem é que faria um troço desse? A nova consultoria traz ferramentas de Business Intelligence, leva você de um horizonte de planilhas para um horizonte de cenários e painéis e principalmente entrega para você a possibilidade de você empreender com agilidade. Essa é a nova consultoria. Além de construir visão de longo prazo, de tomar decisões, de envolver todo um processo de fazer acontecer, nós caminhamos para um ambiente em que a tecnologia se unifica com toda a capacidade de um gestor eficaz. Tudo isso por quê? Porque nós temos novos clientes. E esses novos clientes possuem um perfil de empreendedores num mercado cada vez com maior desejo por informação, com maior necessidade de tomar decisão com respaldo,
pouco tempo para análise. Nós não temos mais tempo para ficar analisando tanta coisa. A gente já tem que receber isso na mão. Pouco tempo para responder. E a necessidade de conhecer as coisas nos mínimos detalhes, principalmente sobre o andamento da empresa. Portanto, você dirigir a tecnologia, você trabalhar com ferramentas dentro de uma nova consultoria, você buscar atender ao perfil dos novos clientes, te leva efetivamente ao negócio eficaz. E o negócio eficaz hoje, ele diz o quê? Você precisa dar atenção para as coisas certas. Você precisa se preocupar em fazer as coisas da maneira certa. Você precisa pensar no desempenho sistêmico sobre dados e medidas. E outra coisa muito importante, não adianta a gente pensar que dentro do escritório a gente vai fazer alguma coisa. Nós não mudamos o mundo dentro do escritório. Os lucros, eles estão fora do negócio, eles estão lá fora, eles estão simplesmente na mão dos nossos clientes. Dentro do que nós temos são custos. Estar dentro, hoje, sem desenvolver um trabalho de consultoria ou sem levar algo a mais para os clientes, é custo. E ninguém quer custo. Agora imaginem os senhores. Para 2015, o volume de dados no mundo chegará a 8 zettabytes. Isso são informações segundo o IDC, o Instituto líder na área de tecnologia. 90% das novas informações geradas, elas não estão em bancos de dados das companhias porque elas não são estruturadas. O SPED trouxe uma grande organização para isso. O SPED potencializou muito disso. E agora olha o impacto disso. O Sistema Público de Escrituração Digital, um instrumento técnico fiscal criado com o propósito inicial de combater a sonegação e simultaneamente reduzir o peso da burocracia, vem transformando a realidade de 8 milhões de empreendedores no país. É muita gente que o SPED simplesmente está atingindo. O que está sendo feito dele? A gente gera, a gente entrega, a Receita pinta e borda, faz o que ela quiser, e nós não usamos isso como uma ferramenta, como um instrumento de performance, como um instrumento de serviço, de oportunidade. Então esse é um grande ponto. Por isso, tudo isso, sintetizamos aqui exatamente o empreendedorismo da vista. É essa a nossa busca. Em cima de tudo isso, por trás de tudo isso, tendo por base toda essa grande transformação que o governo vem realizando, que o perfil dos consumidores vem transformando, a consultoria, o ambiente cada vez mais assoberbado de informações e dados, a Vistra vem com seu modelo de empreendedorismo e traz uma estrutura que potencializa a contabilidade de gestão. Olhando a nossa visão de empreendedorismo, olhando toda essa oportunidade de potencializar a consultoria, nós criamos também, para apoiar os nossos parceiros, um plano de negócios. Nós enxergamos um plano de negócios, olhando, claro, alguns parâmetros e principalmente olhando aí um prazo de 24 meses, em que você individualmente pode atingir um resultado médio mensal de R$ 3.580, isso olhando uma média de 20 clientes que você atenda. Então nós estamos falando de um potencial de resultado líquido do ano para uma base pequena de clientes muito avançado, muito positivo. Nós pensamos nesse plano e hoje nós temos esse plano para dar esse apoio para os nossos parceiros, os nossos clientes. E é claro que nós já temos alguns escritórios desenvolvendo essa atividade e realmente nos auxiliando cada vez mais em cima de todas essas práticas, né? Nós temos, por exemplo, a SEMP, que é um escritório contábil aqui da nossa região. A SEMP é pequena, né? Um escritório pequeno, com poucas empresas obrigadas ao SPED, que criou uma mudança de visão. Ela passou da escrituração e foi para o ambiente de consultoria. E é um escritório pequeno, com aproximadamente 7 pessoas. E passou a entregar um novo serviço para o seu cliente. Aumentou a sua fidelização e, com isso, desenvolveu uma receita proveniente desses novos serviços. Isso utilizando a ferramenta, praticando a nova consultoria. E também um case que nós temos, que é do escritório da Organização Contábil Cascavel, a OCC. É um escritório de grande porte e com várias empresas obrigadas ao SPED, né?
essa organização realmente fez uma mudança na entrega das informações, deixou relatórios de indicadores para trabalhar com painéis de indicadores. Isso trouxe uma visibilidade, um design muito mais agradável, muito mais intuitivo. Diminuiu o tempo na geração das análises e, consequentemente, fidelizou os principais clientes. E começou a preparação para o uso do Business Intelligence. Começou realmente a preparação para um ambiente mais amplo de criação de análises, né? Eu trago aqui também para vocês a possibilidade, né, da criação de uma nova área no escritório, começando a oferecer serviços e não agindo somente por demanda. Então hoje a gente sente, pela experiência, que existe muita oportunidade para consultoria. Mas existe também uma confusão muito grande por parte dos gestores, dos administradores, do que uma consultoria pode trazer de potencial. Então, quando a gente olha uma consultoria já embasada por práticas, por tecnologia, já orientada por um ambiente de dashboards, por um ambiente muito mais organizado e visualmente projetado, essa é a consultoria que a maioria dos clientes querem. Eu não aguento mais essa história de diagnóstico, entende? Aí você vem, você vai, você faz entrevista, você faz análise, você mapeia. Poxa, não é mais por aí o caminho, entende? Nós temos que realmente continuar fazendo essas ações, porque cada caso é um caso, nós entendemos. Mas o que realmente a gente precisa é chegar para o nosso cliente e dizer: meu caro, ó, tá feia a situação. Ah, mas como é que você sabe disso? Tá aqui, ó. Acabei de gerar o seu SPED, fiz a importação e identifiquei aqui que você está com uma situação complexa. Enfim, o Michel, quando ele respondeu para nós, o Michel é um dos diretores da organização contábil Cascavel, ele colocou muito claramente: estamos vivendo um boom de informações, principalmente por parte do fisco. E a implantação do sistema SPED, principalmente a enxurrada de investimento estrangeiro no Brasil, muito tem contribuído para essa mudança de cultura empresarial por parte dos gestores. Então, para que o profissional da contabilidade possa segmentar os seus serviços, ele, né, acredita na inovação que é o Vistra SPED BI, que é o produto que nós desenvolvemos. Pois o escritório pode oferecer algo a mais para os seus clientes, agregando significativamente valor aos seus serviços, além de contribuir para a fidelização dos mesmos. Então, esse produto que nós apresentamos para vocês hoje, eu vou abrir aqui o website dele, vistaspedbi.com.br. É um produto simples, é um produto muito prático, acessível. Vocês podem iniciar o teste imediatamente de 30 dias. Tá? Basta vocês acessarem vistaspedbi.com.br, fazerem o teste, né, através do preenchimento de um cadastro bem básico. E a partir da importação do ECD e do EFD, PIS, COFINS, ICMS, PI, nós já caminhamos para toda uma geração de análises e relatórios que vocês podem rapidamente começar a conhecer. Então, assim, se vocês já possuem uma pastinha aí no computador de vocês com alguns arquivos do SPED, façam isso rapidamente. Tá? Não percam tempo, entrem, façam o seu cadastro e já importem esses arquivos e comecem a fazer análise. Peguem lá o SPED, de repente, dos 2 maiores clientes que vocês têm e rapidamente façam isso. Vocês vão poder, inclusive, dentro do sistema, compartilhar as visões, todos esses painéis com o cliente. Para cada empresa que você insere o SPED, você já compartilha toda a análise com o cliente. Tá? E se vocês tiverem dúvida, nós temos o chat que faz o atendimento, nós temos telefone, temos o e-mail, nós temos os Skypes, a gente está à disposição para poder auxiliá-los em cima de dúvidas e como fazer a coisa toda acontecer. Então é um produto bem interessante, é um produto que realmente faz toda essa transformação. E com isso, meus caros, olhando efetivamente o nosso trabalho hoje, né? Nós nos colocamos à disposição, estamos sempre lançando web seminários, certamente a divulgação será feita aí junto em parceria com o SESCOM, e os próximos web seminários eles vão seguir sempre com temáticas novas, sempre temáticas com base nas pesquisas, tá? Logo na sequência, a Aline, que fez o contato com todos individualmente, já vai estar encaminhando para vocês as pesquisas, né, para que vocês possam contribuir, para que a gente realmente possa cada vez mais aperfeiçoar. Nós sabemos que esse web seminário, em síntese, ele teve um objetivo mais
teórico, mais fundamental, né? Mas nós temos próximos web seminários que também vão trabalhar especificamente o uso da ferramenta. Então fiquem à vontade em estar participando, fiquem à vontade em estar fazendo teste em cima do aplicativo, fiquem à vontade em estar levando para os seus 200, 300, 400 clientes. Tá? Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai ganhar, mais a gente vai desenvolver de negócios e mais a gente vai contribuir para o desenvolvimento de um Brasil mais gestor. Muito bem, chegamos aí na reta final. Estou observando aqui vários profissionais participando, inclusive alguns profissionais aí com as suas câmeras ligadas, e observo vários profissionais também aí nas salas. Dando uma geral aqui, estou vendo aqui Somad acho que é enfim, Nilcilene, Moacir, Margarete, Leandro, Edson, Assunda, Antônio, Aline. Quero agradecer demais a participação de todos. Eu quero olhar aqui agora se nós temos perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Vocês têm um botãozinho aí logo abaixo da janela do Webex que tem bate-papo. E através do bate-papo vocês podem estar trabalhando a escrita, realizando as perguntas, tá? Eu estou vendo aqui que a Sunda fez uma pergunta. Este seminário vai ser disponibilizado depois. Sunda, sim, os slides eles já estão disponíveis. Nós vamos estar encaminhando depois por e-mail para vocês. Os slides estão disponíveis online no SlideShare. Nós estamos fazendo a gravação do web seminário, sim, também estará disponível, tá? Vocês terão acesso a todo o vídeo, todo o texto, toda a informação. Estou observando que nós não temos nenhum comentário, nenhuma pergunta. Se de repente alguém quiser disponibilizar, liberar o áudio para fazer alguma pergunta aí interativa com todos, fiquem à vontade. Caso contrário, a nossa programação era realmente de atingir aí 40, 50 minutos de conversa, né, para que a gente também não fique falando demais e não canse, embora esse assunto realmente é um assunto muito interessante, muito pertinente para os dias de hoje. Eu vou disponibilizar aqui a minha webcam para que vocês possam estar me vendo aqui, um pouco descabelado em virtude do calor. O Cascavel faz uma temperatura absurda, o ar-condicionado parece que não vence. Mas em linhas gerais, meus caros, acho que é isso aí. Fico aguardando então perguntas. Dúvidas? Muito bem, muito bem. Qual o custo do sistema após os 30 dias gratuito? O sistema hoje ele está sendo comercializado por um valor de R$ 35. Esse é o valor do produto para uma licença. Então, se você gera a inscrição dentro dos 30 dias, a partir dos 30 dias, você fazendo a aquisição, para um SPED você vai ter um custo de R$ 35. Tá? O valor é R$ 35. Nós estamos agora também para lançar um outro plano de negócios que ele se volta para um escritório de médio porte que busque atender a mais clientes. Então nós estamos lançando um plano em que nós vamos acrescentar um número maior de licenças. E esse plano ele vai ser lançado a um valor de R$ 120, o que equivale a 7 licenças para vocês estarem trabalhando 7 arquivos, 7 CNPJ, 7 empresas clientes. Então R$ 120, se a gente fizer uma divisão, vai dar aí em torno de R$ 17 o valor de cada licença. Então é um plano que já soma, já agrega e também traz funcionalidades específicas. De um plano para outro a gente tem algumas funcionalidades limitadas. Mas o que realmente é válido é vocês conhecerem, fazerem um teste em cima disso. Dentro desses 30 dias é possível fazer as importações, é possível chegar na frente de um cliente e falar: e aí, cliente, o que você acha disso? Você me pagaria tanto a mais para que eu desenvolvesse um trabalho de consultoria com você, trazendo esse nível de informação para você, te orientando dessa forma? Vale a pena vocês fazerem esse teste, com certeza, 30 dias gratuitos, vocês conseguem fazer com tranquilidade. O valor das licenças são valores baixos, né? Não são valores absurdos, né? São valores que dentro do que vocês podem entregar para os clientes,
esses valores são irrisórios, justamente para que a gente não caia naquela complicação que hoje a gente enxerga dentro dos escritórios, que envolve uma dificuldade muito grande de negociar valores, né, de negociar honorários. Então a gente já procurou criar toda uma tecnologia para isso. É um sistema seguro, é um sistema que está online, então você não tem necessidade de implantação, você não tem necessidade de ter que ficar fazendo configuração em máquina, você acessa de qualquer lugar, disponibiliza o usuário e senha para o cliente acessa de qualquer lugar também, então fica muito fácil. Tem mais uma pergunta aqui do Edson. Estes resultados são importados apenas do SPED contábil? Nesse momento nós temos o SPED contábil e o SPED fiscal, tá? São os dois aí que a gente tem disponível, né? Nós estamos para lançar toda uma base de impostos também, tá? Que entra agora. Na sequência, nós enxergamos que o governo vai estar lançando o SPED social. Nós já estamos também observando e estudando todas as informações sobre o SPED social. Conforme o SPED vai evoluindo, nós já estamos criando bases para análise e alimentação dessas informações. Bom, nobres amigos, quero agradecer enormemente a presença de todos. Mais alguma pergunta, de repente, que vocês venham a ter, eu fico aqui na expectativa, aguardando. Mas dou por encerrado essa transmissão, dou por encerrado o nosso web seminário. Agradeço demais a participação de todos, agradeço demais ao SESCOM que nos apoiou nessa divulgação, a participação de todos aí presentes, né? O Antônio, a Sunda, a Edson, a Margarete, a equipe da Margarete que está aí, eu vi todo mundo aí no escritório, muito obrigado. Nilcilene, pessoal do Somad, eu Somad. Gente, muito obrigado. Eu continuo aqui online, apenas vou bloquear o meu áudio, mas se alguém quiser conversar... O Antônio, por favor, Antônio, faça o teste, imediatamente entramos em conversa, podemos estar alinhando aí qualquer necessidade que você tenha. Fique à vontade em fazer o teste, vamos conversar. Muito bem, obrigado pessoal, até a próxima. Fiquem à disposição aí, valeu, obrigado gente. Eu sigo aqui online, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta ou ativar o áudio para fazer alguma conversa, eu sigo aqui por mais alguns minutos aguardando. Obrigado e até mais.